O céu de São Paulo amanhecia cinza, como quase sempre. Carros apressados cruzavam as avenidas, enquanto a cidade respirava seu caos habitual. Em meio ao concreto úmido da rua Oscar Freire, um menino de pés descalços e camiseta rota observava os rostos das pessoas. Nenhum o notava. Ele era parte da calçada, invisível, indigente, irrelevante. Chamava-se Diego, embora ninguém mais o chamasse assim há tempos. Para os que o conheciam, era apenas o moleque da esquina. 12 anos, olhos fundos e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. A algumas quadras dali, em uma cobertura no alto do Jardim Europa, o dia começava com muito mais conforto. Henrique Valverde, 57 anos, vestia seu terno sob medida, alinhava a gravata e lia o jornal enquanto a governanta lhe servia café colombiano. Multimilionário, CEO do Grupo Valverde, um império de empreendimentos de luxo e investimentos globais. Mas seu maior patrimônio era seu autocontrole. Frio, cirúrgico e metódico. Não tinha filhos, tampouco tempo para lamentações ou sentimentalismos. Costumava dizer, sentimentos são distrações caras. Naquele dia, Henrique desceria pessoalmente até o centro para uma reunião com investidores estrangeiros. Seu motorista, Mauro, já o esperava no carro blindado. No caminho, Henrique passou pela avenida onde Diego vagava. O menino o viu. Como um radar instintivo, percebeu a carteira de couro caindo de leve do bolso de Henrique enquanto ele saía do carro para atender uma ligação. Em segundos, Diego se aproximou, hesitou e pegou. Mas Henrique era treinado para não confiar em ninguém. Sentiu o leve toque no paletó, virou-se num estalo e agarrou o braço do garoto com força desmedida. Ladrãozinho de merda, cuspiu. Chamou a polícia na hora. Diego não resistiu. Só baixou os olhos, aceitando o destino com a familiaridade de quem já tinha passado por isso. A cena chamou atenção. Algumas pessoas gravaram, outras apenas viraram o rosto. A polícia chegou rápido, pois era Henrique Valverde. O menino foi jogado na viatura. Henrique voltou à reunião como se nada tivesse acontecido. Para ele, era apenas mais um indigente removido das redondezas. Mas algo naquela troca de olhares antes da porta da viatura se fechar ficou preso em sua mente. O olhar do menino, não de ódio nem de medo, mas de conhecimento. Como se ele o reconhecesse, aquilo o perturbou. Mas ele engoliu o incômodo como fazia com qualquer outra emoção inconveniente, ignorando. No Fórum Criminal da Barra Funda, o juiz agendou a audiência sumária para dali a 2 dias. Como o menino era menor, precisariam de um defensor público e do histórico familiar. Henrique foi chamado a depor como parte da acusação, mas achava tudo um incômodo burocrático. Não pretendia sequer comparecer pessoalmente, até que recebeu um telefonema. Era de seu advogado, Marcos. A voz, embora sempre profissional, vacilava. Doutor Henrique, você vai querer ver isso com seus próprios olhos. A documentação do menino tem coisas que não fazem sentido. Coisas como o quê? Perguntou Henrique impaciente. O nome da mãe do menino e outras coincidências. Melhor o senhor vir ao tribunal. Henrique fechou a chamada com um estranho frio na espinha. À noite, vasculhou papéis antigos, fotografias esquecidas, registros que não via havia décadas. Dormiu mal. Sonhou com uma mulher de cabelos castanhos, um hospital e um choro de bebê ao longe. 2 dias depois, o tribunal estava lotado. Jornais, ONGs e até representantes da defensoria acompanharam o caso, pois a prisão do garoto havia viralizado nas redes. Henrique chegou acompanhado de 2 seguranças, indiferente ao alvoroço. Mas ao ver o menino entrando algemado, sujo, de cabeça baixa, uma sensação avassaladora de déjà-vu o atravessou como um raio. O juiz pediu silêncio, abriu o processo e começou a leitura dos dados oficiais. Nome, Diego Alves de Lima. Idade, 12 anos. Nome da mãe, Ana Carolina Lima. O nome ecoou no tribunal como um tiro. Henrique perdeu o equilíbrio.
A pasta caiu de suas mãos. O mundo parou por um segundo. Aquele nome não era só conhecido. Era o nome da mulher que ele amou e abandonou 13 anos atrás. A mulher que ele deixou grávida e que prometeu nunca procurar. O nome Ana Carolina Lima ecoava na mente de Henrique como um mantra doloroso. Ele não ouvia aquela combinação de palavras há mais de uma década. Tentou manter a postura diante do juiz, da plateia e das câmeras, mas seu rosto traía o passado que se erguia com força. O menino, Diego, continuava imóvel. Mas ao ouvir o nome da mãe, ergueu os olhos e os cravou no milionário. E nesse instante, Henrique soube. Soube com uma certeza desesperadora. Aquele menino era seu filho. O juiz continuou, alheio ao colapso interno de Henrique, listando datas e documentos. A defensora pública, uma jovem advogada chamada Lorena, percebeu a reação do homem e franziu a testa. Era nova no cargo, mas perspicaz. Viu ali algo que não estava nos autos, algo pessoal. Diego permanecia calado, como sempre fazia diante de adultos engravatados. Mas seus olhos queimavam, não com medo, mas com raiva silenciosa. Ele também reconhecera Henrique. Ana Carolina falava sobre aquele homem, o pai que o rejeitara antes mesmo de vê-lo. Henrique deixou a sala abruptamente quando a audiência foi suspensa para a investigação do histórico familiar. No corredor, sentou-se num banco frio de metal, tirou o paletó e levou as mãos ao rosto. A última vez que vira Ana foi no estacionamento de um hospital, depois de um ultrassom. Ela estava com os olhos marejados, segurando uma foto borrada da ecografia. Ele lembrava do que dissera: "Não posso, isso arruinaria tudo", e foi embora. Nunca mais voltou. Agora, ali estava ele diante do filho que nunca reconheceu, algemado, acusado de roubo e odiando-o com cada célula do corpo. Henrique sentiu algo que não conhecia: culpa. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Henrique ligou o sistema de segurança, mas não dormiu. Vasculhou pastas antigas, encontrou o endereço da última clínica onde Ana fora vista. Decidiu investigar, não como empresário, mas como homem em ruínas. Começou a refazer passos que passou uma vida evitando. Enquanto isso, Lorena começou a investigar o histórico do menino. Descobriu que Ana havia morrido 5 anos antes em um incêndio em uma pensão no bairro do Brás, sozinha. Diego fora resgatado pelos bombeiros, ainda criança, e desde então vivia em abrigos e nas ruas, escapando de assistentes sociais e da miséria. A defensora ficou abalada com o histórico. Começou a ver no caso algo além de um processo. Uma história humana negligenciada pelo sistema. Na manhã seguinte, Diego foi levado de volta ao abrigo municipal, onde crianças se amontoavam em colchões finos e janelas quebradas. Ele se recusava a comer, conversar ou se aproximar dos outros. Na parede do seu beliche, mantinha um pedaço rasgado de uma foto. Era Ana sorrindo, sua mãe, sua única família. Henrique passou os dias seguintes obcecado. Visitou o antigo endereço de Ana, falou com vizinhos, descobriu que ela lutou muito após ser deixada. Trabalhou como recepcionista, costureira, até ser demitida por conta de uma gravidez complicada. Era uma mulher doce, mas a vida a endureceu. Muitos diziam que ela morrera de tristeza antes mesmo do fogo consumi-la. O magnata começou a sentir sua couraça emocional trincar. Cada detalhe sobre Ana era um golpe. Cada silêncio de Diego, uma ferida. Pela primeira vez na vida, ele não queria vencer, nem argumentar. Queria voltar no tempo e sabia que não podia. Lorena solicitou a reclassificação do crime como tentativa de furto sem violência, com base na vulnerabilidade extrema do menino. Mas Henrique surpreendeu a todos ao procurar a advogada diretamente. Pediu para vê-lo, não como acusador, como algo indefinido. Ela hesitou, mas permitiu. Diego entrou na sala reservado, desconfiado, mãos nos bolsos, olhar duro. Henrique, diante dele, sentou-se. Tentou falar, a voz falhou. Tentou sorrir,
Soou falso. Então, apenas disse: "Eu conheci sua mãe." Diego não respondeu, mas seus olhos brilharam de ódio contido. Eu errei. Há muito tempo. E sinto muito." O menino se levantou devagar. Caminhou até a porta. Antes de sair, disse com a voz baixa, mas cortante: "Você matou ela. Não vem querer bancar o pai agora." Henrique ficou ali, sozinho, engolindo lágrimas que jamais aprendera a chorar. As palavras de Diego martelavam na mente de Henrique como martelos implacáveis. "Você matou ela." Era o veredito mais cruel que ele já recebera. E não veio de um tribunal. Veio do olhar de uma criança, seu próprio filho, cuja dor era o espelho da covardia de um homem que passou a vida fugindo da responsabilidade de amar. Henrique passou dias afastado dos negócios, algo inédito para sua equipe. Reuniões foram canceladas, decisões delegadas. Marcos, seu advogado, e Carla, sua secretária pessoal, estranharam o silêncio. Mas ele não explicava, apenas dizia: "Assuntos pessoais." E para um homem como Henrique Valverde, isso era o mesmo que admitir um terremoto. Enquanto isso, Lorena continuava a lutar para garantir um processo justo para Diego. A promotoria queria acelerar o julgamento, alegando reincidência e risco à ordem pública. Afinal, o vídeo do furto havia viralizado. Mas Lorena insistia que o menino não era um criminoso. Era um sobrevivente. Henrique, cada vez mais envolvido emocionalmente, fez algo inesperado. Visitou o abrigo onde Diego estava. Pediu permissão à direção, alegando querer ajudar. Foi conduzido por corredores apertados e paredes descascadas, com o cheiro de mofo e descaso impregnado em cada centímetro. Viu crianças dormindo em redes improvisadas, outras brincando com garrafas vazias. E então o viu. Diego sentado no chão, tentando montar um avião de papel. Henrique não se aproximou, apenas observou de longe. E pela primeira vez percebeu algo que nunca entendera: o quanto tinha sido cego. Ele tinha tudo e não via nada. Aquele menino sem nada carregava o peso do abandono como uma âncora invisível, mas que ainda assim o mantinha de pé. Na saída, perguntou à diretora do abrigo se podia ajudar com doações. Ela hesitou. "Com todo respeito, doutor, muitas pessoas aparecem aqui com doações para se sentirem bem, mas depois somem. Não é disso que eles precisam." Henrique parou. Pela primeira vez, não soube o que dizer. E aquilo o destruiu mais que qualquer julgamento. Enquanto isso, Lorena descobriu um detalhe perturbador nos registros da mãe de Diego. Ana Carolina havia deixado uma carta, jamais entregue, nos arquivos da assistência social. Uma carta para Henrique. Ela foi encontrada em uma bolsa resgatada do incêndio, mas nunca chegou a seu destino. Lorena a leu, com lágrimas nos olhos. Decidiu não entregá-la de imediato. Esperaria o momento certo. Na véspera do julgamento, Diego teve um colapso emocional. Gritou com um dos funcionários do abrigo que tentava forçá-lo a tomar banho. Quebrou uma janela com um chute. Foi contido, sedado. Lorena foi chamada com urgência. Ao chegar, encontrou o garoto adormecido, pálido, envolto em lençóis finos e lágrimas secas. Henrique soube do episódio pela imprensa. A manchete: "Menino de rua que tentou roubo tem surto em abrigo." As redes sociais se dividiam. Alguns pediam compaixão, outros queriam punição. O Brasil assistia, sem saber que ali se desenrolava uma história de abandono, culpa e uma paternidade negada. No dia seguinte, Henrique tomou uma decisão radical. Pediu a seu advogado para protocolar no tribunal um pedido para se tornar responsável legal temporário por Diego. Queria levá-lo a um psicólogo particular, oferecer condições dignas até que o processo fosse resolvido. Marcos tentou dissuadi-lo, mas Henrique foi firme. "Não se trata de fazer caridade. Ele é meu filho e não vou fugir disso." O juiz, surpreso, pediu uma análise técnica e psicológica antes de autorizar qualquer mudança de guarda. Lorena, informada, ficou entre a desconfiança e a esperança. Diego, ao ser informado, apenas murmurou: "Ele só quer limpar a imagem."
Eu não sou um problema para ele resolver. Mas à noite, sozinho em sua cama improvisada, abraçou a camisa velha da mãe, como fazia sempre que o mundo parecia grande demais. Na manhã do julgamento, o tribunal estava lotado novamente. Henrique chegou sozinho, sem os seguranças habituais. Tinha os olhos cansados, mas uma postura resoluta. Antes da audiência começar, Lorena se aproximou e lhe entregou a carta de Ana Carolina. Ele a pegou com mãos trêmulas, sentou-se no banco do fundo e leu. As palavras eram simples, dolorosas, devastadoras. Henrique, se você está lendo isso, significa que eu falhei em te esquecer. Nosso filho precisa de você, mesmo que você nunca o veja, mesmo que nunca o ame. Ele é metade seu, e eu espero, do fundo do coração, que você um dia se arrependa. Não por mim, mas por ele. Henrique chorou. Pela primeira vez em muitos anos, chorou. Não como um empresário que perde um contrato, mas como um homem que finalmente entende o que perdeu. O tribunal estava em silêncio absoluto. Henrique terminava de ler a carta de Ana Carolina com os olhos marejados. O papel tremia em suas mãos. Ele a dobrou devagar, como se estivesse tocando um pedaço da própria alma, e a guardou no bolso interno do paletó. A imagem de Ana grávida, chorando na porta do hospital, reapareceu como uma lâmina atravessando o peito. Pela primeira vez, ele não queria vencer. Queria reparar, mesmo que fosse tarde demais. O juiz iniciou a audiência. Diego foi trazido por uma assistente social. Estava limpo, de cabelo cortado, mas com o olhar ainda distante. Quando cruzou o olhar com Henrique, não desviou. Havia um desafio silencioso ali. Não o tipo de desafio que nasce da insolência, mas do abandono. Ele estava dizendo, você vai encarar o que fez? Lorena iniciou a defesa com uma exposição emocionada sobre a trajetória de Diego. Apresentou o histórico da mãe, os anos nos abrigos, os traumas, a ausência de qualquer figura estável em sua vida. Quando mencionou a carta de Ana, pediu permissão ao juiz para incluí-la nos autos como prova de contexto familiar. Houve murmúrios na sala. O juiz concordou. Henrique foi chamado para depor. A expectativa era alta. Advogados, jornalistas, curiosos. Todos esperavam um discurso técnico, como sempre, mas ele surpreendeu. Meritíssimo. Eu não estou aqui para acusar. Estou aqui para me responsabilizar. Um silêncio cortante dominou a sala. Este menino não é um criminoso. É meu filho, e eu fui o primeiro a falhar com ele. O juiz franziu o senho. Está assumindo paternidade formal? Sim. E tudo o que isso implica. Financeiramente, emocionalmente, judicialmente. Ele não me deve nada. Eu devo tudo a ele. A promotoria pediu suspensão da sessão para rever os parâmetros do processo, agora que havia uma nova circunstância legal. Mas o juiz optou por seguir, ao menos para definir a situação imediata de Diego. Durante o intervalo, Lorena levou Diego até uma sala reservada. Lá, Henrique pediu para conversar com ele a sós. Lorena hesitou, mas consentiu, ficando à porta. Henrique se sentou no chão, à frente do garoto. Estavam frente a frente, pai e filho, dois estranhos ligados por sangue e mágoa. Eu li a carta da sua mãe. Ela te amava mais do que tudo. E eu fugi, Diego. Fugi porque era fraco, porque escolhi meu nome, meu dinheiro, minha reputação, ao invés de vocês. Diego ficou calado, mas seus punhos se fecharam devagar. Eu não espero que você me perdoe. Talvez nunca perdoe, mas quero estar aqui. Por você, não para aparecer em jornal, mas para ouvir, mesmo que você só grite. Então, pela primeira vez, Diego falou com a voz firme, entrecortada pela dor. Eu gritei por você a vida inteira e ninguém ouviu. Henrique se desfez por dentro. Tentou esticar a mão, mas Diego recuou. Não me toca ainda. O menino saiu da sala, deixando Henrique ajoelhado como um pecador no altar de seus próprios erros.
Nos dias seguintes, o processo foi suspenso temporariamente para avaliação da guarda e da paternidade. Exames de DNA foram realizados, confirmando o vínculo. A mídia estourou em manchetes. Magnata admite ser pai de garoto que mandou prender. As ações da empresa caíram. Conselheiros pressionaram Henrique a se afastar. Um escândalo corporativo se anunciava. Mas ele não recuou. Em sua cobertura, Henrique começou a desmontar sua vida. Guardou prêmios, fotografias, placas de reconhecimento. Em seu lugar, pendurou a foto recuperada de Ana com Diego bebê, a mesma que o menino guardava rasgada. Mandou restaurar a imagem. Era o primeiro gesto de reconstrução. Lento, insuficiente, mas real. Lorena passou a visitar Diego com mais frequência. Aos poucos, ele começou a baixar a guarda. Perguntou por Ana, pediu detalhes. Queria ouvir sobre ela, queria lembrar. Lorena o levava à praça onde Ana gostava de ler. Contava histórias. Em um desses passeios, Diego disse: "Ela me chamava de pequeno milagre, mesmo quando a gente só jantava pão velho." Lorena conteve as lágrimas. Henrique, por sua vez, foi chamado a depor numa investigação paralela sobre evasão de impostos ligados à sua empresa. O caso não estava ligado diretamente ao processo de Diego, mas foi visto por muitos como uma tentativa de retaliação pública. Henrique não se defendeu. Disse apenas: "Façam o que acharem justo. Pela primeira vez, estou pronto para pagar." No abrigo, Diego recebeu uma notícia. O juiz permitira uma guarda provisória supervisionada. Henrique poderia levá-lo para viver em sua casa, desde que sob acompanhamento psicológico e visitas regulares de assistentes sociais. Lorena perguntou ao garoto o que queria fazer. Diego ficou em silêncio, olhou para o teto e então disse: "Eu não sei o que é ter casa, mas eu posso tentar." A primeira noite de Diego na cobertura de Henrique foi silenciosa. O garoto percorreu o apartamento como quem pisa em um museu proibido. Tudo parecia feito para alguém que não era ele. Tapetes importados, mármore frio, móveis caros, mas nenhum sinal de vida, nenhuma risada, nenhum porta-retrato com rostos humanos. Apenas arte e status. Henrique, desconcertado, tentou cozinhar. Queimou o arroz, pediu delivery, tentou conversar, mas cada frase soava forçada, como se estivesse aprendendo a falar de novo. Diego comia calado. Dormiu no quarto de hóspedes, deitado de lado, com a camiseta da mãe escondida sob o travesseiro. Os dias seguintes foram um choque para ambos. Henrique percebeu que não sabia lidar com uma criança. Não sabia lidar com ninguém, na verdade. Diego, por sua vez, sentia raiva de cada gesto do pai, mesmo os gentis. Sentia que tudo era encenação, uma tentativa tardia de limpar o passado com jantares caros e psicólogos pagos. O que ele queria, no fundo, era tempo, e Henrique não sabia como dá-lo. Numa tarde chuvosa, Henrique levou Diego até o túmulo de Ana. O menino levou flores, uma mistura de crisântemos e rosas murchas compradas na esquina. Quando chegaram, Diego ajoelhou e ficou em silêncio. Henrique tentou segurar sua mão, mas ele afastou. E então murmurou: "Ela morreu sozinha, e eu não sabia nem onde ela estava enterrada." Henrique engoliu o choro. "Eu também me perdi dela, por escolha." O garoto se levantou, olhou o pai nos olhos. "E agora acha que pode me achar?" Henrique não respondeu. Sabia que qualquer palavra soaria vazia. Então fez o que nunca soube fazer. Ficou em silêncio, ao lado do filho. Na volta, receberam uma visita inesperada. Marcos, o advogado de Henrique, veio com uma bomba nas mãos. A denúncia de corrupção e evasão fiscal havia evoluído para uma ação penal. E mais, o Ministério Público estava cruzando dados e apontava que parte da fortuna de Henrique vinha de esquemas de laranjas e lavagem de dinheiro nos anos 90, época em que ele abandonou Ana. "Você pode ir preso, Henrique", disse Marcos tenso. Henrique não se abalou. "Deixa acontecer, mas sua reputação, já perdi ela faz tempo." A notícia saiu nos jornais no dia seguinte. Valverde sob investigação por corrupção ativa.
Diego viu a matéria, olhou o pai e perguntou: "Você roubou?" Henrique respirou fundo. Sim, quando era jovem, quando achava que o mundo era só vencer ou morrer. E a minha mãe, ela me conheceu antes disso. Eu era outro, mas fui covarde. Escolhi o dinheiro. Diego o olhou por longos segundos. Havia dor ali, mas também despertava algo novo, a ideia de que ninguém é só uma coisa. A opinião pública se dividiu. Alguns exigiam a prisão imediata de Henrique. Outros, tocados pelo caso do menino, defendiam uma abordagem mais humana. Henrique foi intimado a depor novamente, agora como réu. Decidiu ir sem advogado. Lorena, ao saber, foi atrás dele. Está louco? Vai enfrentar o MP sozinho? Eles precisam ouvir a verdade da minha boca, sem filtro. No tribunal, diante de uma multidão e câmeras de TV, Henrique subiu ao púlpito. Confessou tudo. Os esquemas, os laranjas, os documentos falsos. Não tentou se defender. Disse: "Não quero um acordo. Não quero benefício. Quero justiça. Não por mim, mas por todas as pessoas que minha ambição destruiu, incluindo Ana e meu filho." As palavras reverberaram como trovões. Na saída do tribunal, cercado por repórteres, Henrique foi perguntado: "O senhor se arrepende?" Ele olhou direto para a câmera. Cada segundo. Mas o arrependimento não apaga nada. Ele só dói. Diego assistiu à entrevista pela TV. Pela primeira vez, viu verdade nos olhos do pai. Não perfeição, não redenção mágica, mas verdade, nua e crua. À noite, Henrique preparava o jantar quando Diego se aproximou. "Por que você não correu?" Henrique largou a faca. "Porque fugir é o que me trouxe até aqui." O menino assentiu. Pela primeira vez, sentou-se à mesa antes de ser chamado. Ficaram em silêncio, mas comeram juntos. Sem saber, naquele instante, começaram a construir algo novo. Dias depois, o juiz deu sua sentença. Henrique seria condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto, com permissão para trabalho social e acompanhamento psicoterapêutico, mas com perda de controle acionário da empresa e confisco de parte dos bens adquiridos ilegalmente. Henrique aceitou, assinou os papéis, sorriu, aliviado. No último dia em liberdade, antes de se apresentar ao sistema prisional, sentou-se com Diego na varanda. O céu estava limpo, coisa rara. "Vou sair todo dia às 6, volto às 8. Você vai ficar aqui com Lorena e o psicólogo." "E depois?" Henrique sorriu. "Depois, a gente se reconstrói, tijolo por tijolo." Diego encostou a cabeça no ombro do pai. Ela teria gostado disso. Henrique fechou os olhos, e por um instante, não era o CEO, nem o réu. Era apenas um homem, um pai, tentando, enfim, ser digno do amor que um dia enterrou. Os dias na ausência de Henrique foram lentos e silenciosos. Diego agora vivia na cobertura sob a guarda provisória de Lorena, que se dividia entre o trabalho na defensoria e os cuidados com o garoto. Aos poucos, o apartamento foi se tornando menos impessoal. Diego retirou quadros frios das paredes e colou desenhos seus. A cozinha começou a cheirar a comida de verdade. Pela primeira vez, aquele lugar parecia um lar, não de luxo, mas de memórias em construção. Henrique cumpria pena no regime semiaberto. Passava os dias prestando serviço comunitário em uma instituição para jovens infratores. Limpava banheiros, organizava oficinas, distribuía mantimentos. Ninguém ali o tratava como Dr. Henrique. Era só mais um entre tantos tentando recomeçar. E isso, de forma estranha, o libertava. Nas tardes livres, ia ao psicólogo judicial. Falava sobre Ana, sobre a infância pobre, a ascensão violenta no mundo dos negócios e o vazio que o dinheiro jamais preencheu. Contava também sobre Diego e chorava sempre que mencionava a noite em que ele encostou a cabeça em seu ombro. Para Henrique, aquele gesto valia mais do que qualquer fortuna que já tivera. Diego começou a frequentar a escola com acompanhamento especial. Tinha dificuldades de adaptação, crises de ansiedade e desconfiança dos colegas.
mas também começou a mostrar inteligência acima da média para matemática e desenho técnico. Os professores viram nele um talento bruto e um histórico de dor difícil de mensurar. Em uma noite de tempestade, Diego teve um ataque de pânico. Chorava no chão do quarto, encolhido, repetindo: "Ela me deixou, ele também vai." Lorena o abraçou com força. Ligou para Henrique, que, com permissão especial, falou com o filho por chamada de vídeo. Foi um momento frágil. O menino soluçava, mas ao ver o rosto do pai, acalmou-se. "Eu estou aqui, Diego. Eu juro, e nunca mais vou embora." Aos poucos, a rotina se ajustava. A relação dos dois, mesmo à distância, se fortalecia. Diego passou a escrever cartas para Henrique, cheias de desenhos, perguntas e frases simples. "Hoje eu tirei 7 em matemática, mas ninguém acreditou que eu podia." Ou "Sinto falta da sua comida ruim." Henrique respondia com conselhos, elogios sinceros e, finalmente, amor. Verdadeiro, dolorido, presente. Lorena foi promovida na defensoria. Tornou-se mentora de novos advogados e, apesar da relutância inicial, criou uma relação afetiva com Diego. Uma amizade de cuidado, sem invasão. Ela foi a ponte entre o passado e o futuro do garoto. No aniversário de 13 anos de Diego, Henrique recebeu autorização especial para passar o dia com ele. Comprou um bolo simples, preparou uma refeição desajeitada e o presenteou com algo simbólico. Uma caixa de ferramentas antigas. Dentro, um bilhete. "Construa o que quiser, mas com as próprias mãos. E nunca destrua ninguém para chegar onde quer." Diego o abraçou com força. Pela primeira vez, sem resistência. Henrique chorou em silêncio. No segundo ano da sentença, Henrique teve redução da pena por bom comportamento. O juiz autorizou a convivência familiar assistida, permitindo que passasse os fins de semana com o filho. Os dois começaram a montar coisas juntos, consertaram o portão do abrigo onde Diego viveu, ajudaram a reformar a sala de leitura e criaram um projeto de mentoria para adolescentes em situação de rua. O projeto ganhou força. Jornais começaram a noticiar. Ex-milionário condenado cria instituto de apoio a jovens abandonados. Mas Henrique recusava entrevistas. Dizia que não estava ali para aparecer, estava ali para reparar. Em uma dessas tardes no abrigo, um menino novo chegou. Pequeno, assustado, magro demais. Diego se aproximou, entregou uma caixa com lápis de cor e disse: "Eu sei como é, mas agora você tem a gente." Henrique observou de longe, com um sorriso tímido. E naquele momento entendeu. O filho que ele quase perdeu agora era alguém que salvava outros meninos como ele. Anos se passaram. Henrique concluiu a pena. Não voltou aos negócios. Abriu uma pequena oficina mecânica comunitária com Diego, que agora estudava engenharia. Os dois moravam juntos num apartamento simples, sem luxo, mas com vida, com fotos, com cheiro de comida, com música de manhã. A última cena é em preto e branco. Diego está sentado à mesa, já com 18 anos, escrevendo. Narra em off. "Meu nome é Diego. Durante muito tempo fui invisível. Filho da rua, do abandono, da raiva. Mas também sou filho de Ana. E, apesar de tudo, filho de Henrique. Esse é o nome dele. Não é herói, nem vilão. Só um homem que errou e tentou consertar. E eu deixei. Porque no fim, todo mundo merece uma segunda chance, até quem nunca teve a primeira." Corta para Henrique sorrindo ao fundo, limpando as mãos sujas de graxa e dizendo: "Vamos comer, filho, antes que o arroz queime de novo." Os dois riem. A câmera se afasta devagar. Uma luz quente invade a sala. Anos depois, numa manhã comum de inverno, Diego acordou com um som familiar vindo da cozinha. Panela batendo, rádio antigo tocando uma música dos anos 80 e um leve cheiro de arroz queimando. Sorriu. Era o ritual de todo domingo e o símbolo da normalidade que ele jamais pensou que teria. Tinha agora 20 anos, cabelos mais curtos,
mãos calejadas pelo trabalho na oficina comunitária que mantinha com o pai. Estudava engenharia em uma faculdade pública e dividia o tempo entre os estudos e os reparos nos bairros da periferia. Sua história fora contada em jornais, documentários, artigos acadêmicos, mas para ele tudo se resumia a um detalhe. Ele tinha casa, tinha um nome, tinha um pai. Henrique Valverde, agora com cabelos grisalhos mais visíveis e passos mais lentos, havia se tornado outro homem, não por mágica, mas por esforço, por dor, por consciência. Sua fortuna evaporara, mas em seu lugar cresceu algo mais raro: presença. Na oficina, ele e Diego não falavam muito. O silêncio entre eles não era mais desconforto, era cumplicidade. Tinham aprendido que nem todo sentimento precisa ser nomeado para ser real. Numa tarde comum, enquanto consertavam a bicicleta de um menino chamado Luan, de apenas 8 anos, que lembrava muito Diego aos olhos de Henrique, o garoto perguntou inocentemente: "O senhor é o pai dele?" Henrique sorriu, limpando as mãos de graxa. "Sou. Demorei muito para ser, mas agora não largo mais." Diego soltou um meio sorriso. Estava acostumado àquelas perguntas. Nunca soubera bem como explicar a própria vida. Às vezes dizia a verdade. Outras, apenas respondia: "É uma longa história." À noite, deitado no sofá, releu pela milésima vez a carta da mãe. Agora estava emoldurada, não como uma ferida aberta, mas como um marco de resiliência. Aquela mulher que morreu sozinha deixara mais do que um filho, deixara uma missão: fazer com que a dor dela não fosse em vão. E foi por isso que, mesmo depois da oficina, mesmo depois das aulas, Diego continuava visitando os abrigos, as ruas, as praças. Sentava com meninos invisíveis como ele já fora. Não fazia discursos, não prometia futuro. Apenas olhava nos olhos deles e dizia: "Eu sei como é, e eu fiquei, você também pode." Henrique o acompanhava sempre que podia. E nos momentos em que Diego achava que já não aguentava, o pai dizia algo que aprendera tarde demais, mas há tempo de passar adiante. A gente só perde quando para de tentar consertar. Um dia, Lorena os visitou. Agora casada, mãe de uma menina pequena, era diretora de um centro de justiça restaurativa. Trouxe flores para a sala e uma pasta nas mãos. Vim mostrar isso a vocês. O governo vai homenagear vocês dois. Medalha de cidadania." Henrique riu, descrente. "Medalha? Depois de tudo que eu fiz?" Lorena pousou a pasta na mesa. "Não é pela vida que destruiu, é pela que ajudou a reconstruir." Diego olhou o pai. Henrique desviou com um sorriso sem jeito. Depois de tanto tempo, ainda tinha dificuldade de se reconhecer como alguém bom. Mas Diego não deixou dúvidas. "Você mereceu, não por ser perfeito, mas por não fugir mais." Naquela noite, sentaram juntos no terraço do pequeno apartamento. O céu estava limpo e um vento frio passava entre os prédios. Henrique tomou um gole de café, enquanto Diego se enrolava numa manta. "Sabe, pai, às vezes eu penso como teria sido se você tivesse ficado desde o começo." Henrique olhou para o horizonte. "E eu penso como teria sido se eu nunca tivesse tido a chance de voltar. Teria sido mais fácil? Talvez, mas não teria sido verdadeiro." Diego assentiu. Silêncio. "Eu te perdoei, sabia?" Henrique engoliu em seco. "Eu sei, mas ainda estou aprendendo a me perdoar." Então, o filho segurou sua mão com firmeza. E naquele gesto, Henrique entendeu o que nenhum prêmio, título ou dinheiro jamais havia lhe ensinado. O amor não nasce da perfeição. Ele nasce da permanência, da humildade, do arrependimento verdadeiro. Nos anos que se seguiram, a oficina virou fundação. Atendia mais de 300 crianças por ano. Diego tornou-se referência nacional em projetos sociais com tecnologia acessível. Henrique recebia cartas de jovens que haviam sido impactados por suas ações. E sempre que podia, respondia, à mão, com calma. No último dia do ano, voltaram juntos ao cemitério. Levaram flores novas. Diego leu em voz alta o que mandaram gravar na lápide de Ana. "Aqui jaz Ana Carolina Lima, mulher de luz, mãe de um milagre,
semente do impossível. Henrique ajoelhou ao lado do túmulo. Tocou a pedra fria. Obrigado por ter trazido ele ao mundo, mesmo sem mim. Diego colocou uma foto dos três ali. Ele, Ana e Henrique, montada digitalmente por um amigo. Não era real, mas era necessária. Uma imagem simbólica do que poderia ter sido, do que de certa forma foi, transformado pela dor, mas real. Na volta para casa, passaram pela praça onde Diego vivia quando era criança. Ainda havia crianças lá. Uma delas se aproximou. Oi, vocês têm pão? Henrique sorriu. Tirou da mochila um pacote inteiro. Me tenho mais que pão, tenho tempo. Sentaram ali, Diego ao lado, cercados por risos, mãos pequenas, perguntas inocentes. O passado já não doía tanto. Era agora parte do chão firme onde o presente era construído. Toda dor, quando aceita, transforma-se em ponte. Toda ausência, quando encarada, ensina presença. E toda história, por mais sombria, pode encontrar luz, se houver alguém disposto a ficar, ouvir e fazer diferente. Henrique perdeu tudo, menos a chance de ser, por fim, um homem inteiro. Diego foi negado ao nascer, esquecido ao crescer e quase destruído ao sobreviver, mas encontrou, no inesperado, o caminho da cura. E no fim, não era sobre riqueza, vingança ou punição. Era sobre encontro, sobre o que acontece quando duas almas partidas decidem não se afastar mais.